Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Hoje, com muita alegria, temos uma convidada especial, Elisângela Bart, ela que é cirurgiã dentista, ao mesmo tempo também tem várias especializações na área odontológica, de cuidado de si, tem também pós em psicologia positiva, pós em práticas integrativas e a nossa irmã em Cristo, ovelhinha desse rebanho, com muita alegria recebemos você ali com muito carinho no nosso podcast. Tenho certeza que você vai aprender coisas extraordinárias relacionadas à saúde, bem-estar, cuidado com a sua parte bucal, também a sua saúde integral. Nosso tema de hoje é práticas integrativas. Práticas integrativas. O que são, as práticas integrativas e que relação isso tem com o nosso dia a dia, com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, trazendo aqui uma especialista na área de saúde e nós agradecemos a Deus pela sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Quero iniciar, como sempre, com a palavra de Deus, 1 Coríntios 3,16. Aqui Paulo fala sobre o cuidado com o corpo, o cuidado com o bem-estar, o cuidado com a nossa saúde e também a responsabilidade, a mordomia que o cristão tem com relação ao cuidado de si, ao cuidado do seu corpo. Ele diz em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que coisa linda. Eu e você, todos nós que somos crentes, regenerados, que nascemos de novo. Na verdade, toda criatura de Deus foi chamada por Deus para ser santuário do Deus vivo, morada de Deus. O tabernáculo onde Deus vem habitar. E que o Espírito de Deus habita dentro de você, se você entregou tua vida, o teu coração para Jesus, se você fez uma aliança com Jesus de Nazaré, vivendo uma vida de fé e de obediência com Deus, a Bíblia diz que você é santuário de Deus. O teu corpo é um tabernáculo de Deus e o Espírito de Deus habita dentro de vós. Aí vem um alerta, vem uma exortação no seguinte versículo 17, diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós, e aqui é uma referência ao corpo, a parte física, a matéria, o corpo, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu e você somos sagrados para Deus, fomos santificados para Deus, somos separados para a glória de Deus. Por isso, aqueles que não cuidarem de si, não cuidarem desse santuário de Deus, ou destruírem o santuário de Deus, a Bíblia diz que Deus será o vingador disso. E eu não quero ter Deus contra mim, Deus de alguma maneira destruindo a minha vida, a minha existência, ou afetando alguma coisa porque eu não cuidei de mim. Então, preste bastante atenção nessa exortação, creia que Deus te chamou para ser um santuário de Deus. Creia, se você tem uma aliança com o Senhor, que o Espírito Santo habita dentro de você e cuide de você mesmo. Paulo mesmo diz num outro trecho de Timóteo, ele diz: Timóteo, cuide de ti mesmo, porque fazendo isto salvarás não somente a ti, mas a muitos que te seguem, cujo exemplo é você mesmo. Então, esse cuidado de si, cuidado do corpo, cuidado do bem-estar, cuidado da saúde, está aqui, está no texto bíblico. É uma exortação do apóstolo Paulo para cada um de nós e nos diversos trechos da palavra, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, você vai ver a importância de tudo isso, tá bom? Então, Eli, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, fique à vontade, você está em casa. Quero começar com a seguinte pergunta. Por que práticas integrativas? O que significa esse conceito, esse termo dentro da área de saúde? O que significa o tema de hoje? E o que nós vamos falar, as práticas integrativas. Oi, eu quero agradecer a oportunidade, pastor, por estar aqui. Amém. E dizer boa noite a todos, E, vamos falar um pouquinho sobre as práticas integrativas. Na verdade, são uma abordagem em que a gente não enxerga a pessoa compartimentada, mas como um ser integral, espírito, alma e corpo. E que, portanto, tem as suas necessidades espirituais na mente, que compreende toda a nossa psique, todas as nossas emoções, e também as necessidades físicas,
Então, essas necessidades de forma integral precisam ser vistas, cuidadas, tratadas, né, de uma maneira muito particular, muito individualizada, para que a gente possa ter um equilíbrio, possa ter saúde como um todo. E em todo esse tempo em que eu tenho trabalhado enquanto dentista, muitas vezes eu me vi frustrada, né, por me encontrar limitada em várias circunstâncias, quando o paciente, ao me procurar por alguma necessidade odontológica, eu não poder atuar num determinado momento, por ele ter alguma condição sistêmica, alguma enfermidade que me impedia e me impede, né, de atuar naquela circunstância, né, porque várias doenças, vários problemas sistêmicos, de certa forma, acabam impedindo, ainda que temporariamente. Exemplo, uma pessoa que chega necessitando de uma extração dentária, sendo um diabético descompensado, impede que eu faça a extração naquele momento devido ao risco de ter uma hemorragia. E, consequentemente, né, por outro lado, uma pessoa que mantenha um dente que é ali um foco de infecção, né, esse foco de infecção vai perpetuar a inflamação e vai agravar o estado sistêmico. Então, uma coisa leva a outra. Ou seja, a boca, né, a parte bocal não é isolada, ela está ligada a um sistema maior, corporal, biológico, físico. Isso, exatamente. E às vezes você se sentia com mãos atadas, meio que limitada dentro do trabalho que você estava fazendo, porque você percebia outras necessidades biológicas, físicas nos teus pacientes. Isso, exatamente. Né? Então, isso foi me levando a buscar conhecimento, né, para poder ter uma abordagem mais completa, né, poder ajudar essas pessoas de uma maneira integral. Que legal. Ou seja, uma ferramentação teórica, né, e de conhecimento para poder chegar na causa, na raiz do problema, junto com os teus pacientes. Isso, Que bom. Então, segunda perguntinha, né? Então, você que está me ouvindo, prestou atenção, né? O nosso corpo humano não é só algo local, né? Algo isolado, mas ele faz parte de um sistema, de um todo. O homem é um ser integral. E a Bíblia Sagrada fala sobre isso: corpo, alma e espírito, as três dimensões do ser humano. O ser humano é um ser holístico, completo, integral, pleno. E tudo está interligado, por isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos cuidar da nossa alma como centro da nossa personalidade. Na nossa alma tem as emoções, tem a nossa volição, a nossa vontade, também conhecido na teologia como livre-arbítrio, e tem a nossa parte intelectual, mental, que faz parte da nossa alma. Mas além disso, a Bíblia diz que existe algo além da alma humana, além da psique. Corpo é soma no grego, alma, psique no grego. E o espírito, a parte espiritual no grego é chamado de pneuma. Também uma área importantíssima que nós precisamos cuidar. Será que você tem cuidado da sua vida espiritual? Será que você tem cuidado da sua alma, das suas emoções, da sua mente, do seu poder de decisão e escolha? Tem feito escolhas saudáveis para a sua vida? Ou decisões destruidoras, sabotadoras, negativas, ruins, tóxicas para a sua vida e para o seu coração? Será que você tem cuidado do seu soma, do seu corpo físico, assim como você cuida da sua alma ou cuida da sua vida espiritual? Será que você tem cuidado, tem entendido que o homem é um ser integral? Daí a importância dessas práticas integrativas, tratando o ser humano como um ser integral. Então, segunda perguntinha para ti ali: de que forma a condição espiritual ou mental, né, psicológica, interfere no tratamento odontológico ou do tratamento de saúde do indivíduo? Sim. Se nós não exercermos a nossa espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, isso nos deixa vulneráveis, nos deixa fragilizados. Né? Porque a Bíblia, ela nos orienta, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos motiva, ela aumenta a nossa fé, ela nos direciona. Sim. Enquanto que orar, né? Hoje existem muitos estudos
científicos que mostram que orar faz com que haja um maior aporte sanguíneo para o nosso cérebro. Olha e só. isso faz com que as nossas células sejam nutridas, as nossas células elas tenham um maior aporte de oxigenação, sendo um fator protetivo, inclusive contra doenças degenerativas do nosso cérebro. Que legal. Sim. Ou seja, ativa o sistema imunológico, que é a capacidade que o corpo humano tem de se proteger, de se blindar contra doenças, contra qualquer tipo de infecção e problemas crônicos. Isso. Então tem tudo a ver, né? A Tem. condição espiritual e mental com a recuperação dos pacientes, dos indivíduos. Está tudo interligado. Então, uma alma que seja depressiva, uma alma que seja amargurada, que seja rancorosa, também é um fator de risco, mais que duplica para a gente desenvolver doenças no nosso corpo também. Ela gera doenças psicossomáticas, Isso. né? Isso é interessante, né? Psico, alma, soma, somática, corpo. Isso. Ou seja, doenças que começam na alma e afetam a parte biológica e física dos indivíduos. Isso. Existem, por exemplo, uma pessoa ela pode ter um gene para o câncer, mas ela vir a expressar esse gene de acordo com suas emoções negativas. Né? Então, o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, as nossas emoções, sensações vão afetar diretamente, diretamente a a nossa nossa saúde. área biológica. Tá vendo? Então, cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos, procure profissionais da área se você estiver passando por alguma dificuldade. Nós aqui da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, nós temos o privilégio de termos uma das nossas obreiras que é psicóloga. Então, toda necessidade psicológica, emocional, afetiva, nós encaminhamos para ela. É a Leia Alzieira, ela sempre está aqui conosco nos nossos podcasts, já tenho vários podcasts com ela, com a Leia Alzieira. Se você necessitar, estamos aqui à disposição, né? Além de uma baita profissional, dentista, que trabalha no setor público, nós temos também várias ovelhinhas preciosas que vão poder te ajudar na tua área emocional, afetiva, para que você possa ser saudável, não apenas no soma, no corpo, mas também na sua psique, na sua alma. Terceira perguntinha que eu gostaria de fazer: o corpo doente pode fazer outras áreas enfermar? Com certeza. Alterações bioquímicas, alterações metabólicas, hormonais, vão refletir também tanto na alma quanto no espírito, porque é um ser interligado, né? Um corpo doente, ele vai trazer dor, sofrimento, né? Vai nos limitar. E quem consegue estar bem, né? Com um corpo doente? Quem consegue ficar bem emocionalmente ou espiritualmente, sentindo-se limitado, cheio de dores, sendo um peso muitas vezes para a família, né? Não conseguindo fazer o seu trabalho, exercer a sua profissão, né? Então, tudo isso influencia. Sim. Isso. Será que é possível viver uma vida longa e com saúde? É a grande pergunta que surge, né, quando nós tratamos desse assunto do cuidado de si, do cuidado da saúde, cuidado das emoções. Será que é possível, doutor Eli, viver uma vida longa com saúde? Olha, nos tempos atuais fica difícil, né, devido às tentações, principalmente relacionada à alimentação, né? Comida. Mas é possível, Deus nos garante que sim. Quando Ele nos criou com um propósito, né? E Ele nos criou para termos uma vida plena e abundante. Mas são as nossas escolhas, através do nosso livre-arbítrio, que irão determinar como que nós viveremos aqui na Terra. Né? Que a Bíblia chama de longevidade. Longevidade, né? Exatamente. São as nossas escolhas que irão determinar se seremos longevos e se teremos qualidade na nossa vida pelo tempo que aqui estivermos. Que legal. Uma das coisas que eu admiro é a cultura oriental, né? Principalmente a japonesa. Você vê o cuidado que eles têm com a alimentação, né? Comendo bastante frutos do mar, peixes, carnes brancas,
bastante arroz, né, e legumes, geralmente cozidos, comem bastante gengibre, que é uma substância natural que acaba ativando o sistema imunológico, né, melhorando a capacidade do corpo. Sim. E por isso que eles vivem tanto, né? São centenários, muitas são vezes. centenários, 90 e poucos anos é a coisa mais comum lá no Japão. Sim. Justamente pelo cuidado na alimentação, aquilo que a doutora Eli falou, a importância de você fazer escolhas saudáveis, de você comer bem, de forma a evitar produtos muito industrializados, evitar, né? Não estou dizendo que você não possa comer, mas evitar no dia a dia comer esses fast foods, essas alimentações que são carregadas de substâncias químicas, de produtos pesadíssimos, né? E tomar bastante cuidado, aquilo que entra pela tua boca. Você será aquilo que você come. Aquilo que você come vai definir a tua longevidade. E esse cuidado de si, cuidado do nosso corpo é algo que agrada o coração de Deus. Sim. Que é a próxima pergunta. Quais seriam esses princípios bíblicos, né, para o cuidado de si, para o cuidado da saúde, para o cuidado do corpo humano? Bom, só no Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros, né, da Bíblia, ali existem mais de 600 leis acerca desses princípios bíblicos que estão relacionados com a alimentação, com o sono reparador, né, com exercícios físicos, com a ética, com a moral, com o nosso relacionamento com as pessoas, nosso relacionamento com Deus. São 613 mandamentos. Exatamente. Né? Então, assim, a nossa negligência quanto o tipo de alimento, qualidade, quantidade, frequência, né? Tudo isso vai interferir, a falta de exercícios, a falta de um sono reparador, né? Tudo isso vai se somando, porque nós estamos expostos também a substâncias tóxicas, a frequências, cada vez mais as frequências elas são altamente nocivas para nós. Né? Quando tu diz frequência dos aparelhos eletrônicos? Isso. Celular. Exato. Dispositivos Bluetooth. Isso. Tudo isso afeta, então? Tudo isso nos afeta. Saúde mental, saúde emocional. Tem impacto tanto no físico quanto na alma. Capacidade cognitiva. Tem. Olha só. Então, muito, tome cuidado, muito não fique de cara com tela de computador, celular, né? Hoje tem muitas pessoas que têm dificuldade de dormir, porque dizem os especialistas, é importante você aprender que 2 horas antes de você ter a hora que você vai dormir, você tem que se apagar de celular, de tablet, de notebook, de computador, para que o cérebro consiga se desligar, para que você possa dormir tranquilo e não fique estimulado, né, mentalmente ali, intelectualmente e tenha dificuldade de você dormir. Tem muita gente que tem dificuldade de dormir porque vive com a cara no celular, no tablet, no notebook, na televisão. E isso acaba estimulando, né, a parte neural, a parte cerebral, em vez de você entrar num processo de desligamento de tela, de luzes, dessas coisas, para que você possa descansar e dormir. Gente, o sono reparador, que ele falou, é importantíssimo para a tua saúde emocional, para a tua saúde mental. O sono é reparador, porque durante o sono, isso eu aprendi fazendo uma pós em neuropedagogia, eu aprendi isso, né? Existe um 4º nível de sono, chamado sono REM, né? Onde ali se processa e se administra os pensamentos que foram efetuados durante o dia. E ali a tua capacidade cognitiva, mental, psíquica, faz a distribuição de quais são os pensamentos bons e ruins, destrutivos ou construtivos. Então imagine uma pessoa que fica vários dias sem dormir. Ela não teve essa administração de pensamentos, os pensamentos ficam todos embolados na cabeça da pessoa, ela acaba perdendo a paz, vivendo uma vida tribulada, psíquica, mentalmente, emocionalmente. Por quê? Porque não dorme bem. A não ser você, meu caro ouvinte, você que está nos assistindo, eu mesmo, quando não durmo bem, no outro dia eu estou cozido, como a gente brinca e fala aqui, né? Estou ruim, mentalmente e emocionalmente, a gente fica fragilizado, vulnerável, né? Acabado, como poderíamos dizer. Então, tome cuidado. A Bíblia manda a gente se cuidar. A Bíblia diz que o nosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós.
Isso. E existem princípios que afirmam isso no texto sagrado, mandamentos, ensinamentos, leis preciosas para que você cuide da sua saúde e do seu bem-estar. Quais seriam esses princípios bíblicos, né, além desses que você já mencionou, que são importantes, que você acha que é importante os nossos ouvintes aqui aprenderem e ouvirem? Até um tempo atrás, né, algumas décadas atrás, a gente tinha uma vida muito mais saudável, né? Sim. O nosso trabalho exigia muito mais do nosso corpo físico, né? Era mais físico e menos mental, né? Isso, a gente cultivava o nosso alimento, usava menos agrotóxico ou quase nenhum agrotóxico, né? Era muito natural, né? Era muito, vida na fazenda. Era contato com a natureza. Sim. Dormíamos mais cedo, acordávamos mais cedo também. Tínhamos mais relação social uns com os outros, né? Verdade. Os relacionamentos eram mais próximos. Então tudo isso com a modernidade foi se perdendo, né? E isso foi acarretando, né, problemas para a nossa saúde, né? Então o nosso progresso, muitas dessas coisas foram sendo deixadas e nós ficamos mais, a nossa profissão foi sendo uma profissão que exigia muito mais mentalmente do que o físico, né? Mas isso não nos redime, não nos tira a responsabilidade de nós fazermos o que está ao nosso alcance para termos uma vida melhor, para exercermos o propósito que Deus quer de cada um de nós. Exatamente, que nós exerçamos, né? Porque Deus nos fez para termos uma vida plena e abundante, para exercermos um propósito. Jesus disse isso, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Isso. Vida abundante é isso, é uma vida de qualidade, é uma vida vivida no máximo do seu potencial. Exato. Aí tem um versículo que eu acho assim que é muito bacana, assim, que é chave, que é aqui, ó, 1 Coríntios 10, 31. Vai lá. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que lindo. Né? Então, a Bíblia é maravilhosa. Eu me baseio muito na Bíblia porque ela faz sentido para nós. Exatamente, né? E a ciência vem corroborar com isso, né? Mas a Bíblia, ela nos mostra o caminho, ou seja, tudo que a gente for fazer, se for comer, se for dormir, se for praticar algum exercício, se for trabalhar, tudo para a glória de Deus. E como que podemos fazer isso para a glória de Deus, né? Isso é importante ali que você falou, quer dizer, às vezes a gente pensa que está lá na academia, está fazendo uma caminhada, está fazendo uma corrida, está andando de bicicleta, cuidando do corpo e acha que Deus não tem nada a ver com isso. Não, você está fazendo isso para a glória de Deus. Deus está dizendo que o teu corpo é um santuário de Deus. Quando você cuida do teu corpo, você sai do sedentarismo e tem uma atividade física, cuidando desse órgão tão importante que é o nosso soma, o nosso corpo, você está glorificando a Deus. Sim, você glorifica a Deus. E esse é o propósito máximo do ser humano, é viver desfrutando da presença de Deus e vivermos para a glória de Deus. Não praticar, né, esses princípios bíblicos acabam impactando a nossa vida, Eli? Com certeza, com certeza. Não praticar os princípios como orar, meditar na palavra, ter uma alimentação saudável, né, praticar exercícios físicos, dormir de forma adequada, tudo isso pode impactar, nos levando até morrer precocemente. Olha lá, fora do tempo. Fora do tempo. Não era para ser assim. Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele nos fez com um propósito para termos uma vida longeva, só que as nossas decisões vão fazer com que a gente ou venha morrer antes, ou se morrermos pelo tempo determinado, ainda assim teremos uma vida ruim, né, cheia de dores, enfermos, né? Então tudo isso com certeza impacta na nossa vida, com certeza. E faz parte de uma lei espiritual, né? Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, se você semear uma vida de qualidade, uma vida proativa, uma vida onde você vai cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, do teu corpo, da tua alma, do teu espírito,
das 3 dimensões do ser humano, obviamente você vai colher uma vida de qualidade, uma vida mais saudável, uma vida menos tóxica, uma vida abençoada, a vida abundante que Jesus oferece para nós, e a longevidade, essa qualidade excelente, que é uma vida longa, virá sobre a tua vida como uma colheita de uma semeadura de boas escolhas, de boa mordomia, administração, gestão do seu corpo físico, da sua alma e do seu espírito, até porque tudo pertence ao Senhor, nada é nosso. Somos apenas mordomos daquilo que Deus nos confiou. E tudo precisamos fazer para glorificar o nosso Deus e o Criador. E para nós fecharmos aqui, Eli, como pessoas podem se conscientizar sobre a vontade de Deus para o cuidado de si mesmo? Olha, pastor, é meditando na palavra. Meditando na palavra de Deus, que né? Legal. Porque ela vai ter todas as orientações, né? Deus, quando nos fez, Ele é o Criador, né? Quando o Criador nos criou, Ele nos deu o manual. E né? tá Todo na nossa produto, cara, né? quando é criado, ele tem um manual. E a Bíblia é o nosso manual, né? Como foi falado, só no Pentateuco tem mais de 600 princípios. Sim. Então, imagine isso em toda a palavra, né? Então, ela nos motiva, ela aumenta a nossa fé, ela nos dá a constância, né? Por isso que eu gosto muito do versículo Romanos 12, 1, 2, Pode né? ler, Que fica à fala assim: vontade. rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, de que maneira que a gente pode apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Muitas vezes é difícil dizer não para certas tentações, né? Sim, é verdade. Principalmente assim, Comidas, as né? guloseimas, Bebidas, né? E nós sabemos que se alimentar precisa ter sabedoria e domínio próprio, porque o açúcar é altamente viciante, mas é um veneno para o nosso organismo. Sim, né? verdade. Então, às vezes, dizer não é um sacrifício, mas exercendo esse domínio próprio, nós estaremos dizendo não para a nossa vontade, que nesse momento é maligno. Sim, é verdade. A gente não vai se abster totalmente, Claro. mas temos que saber Bem o dosar, momento, né? saber dosar. Né? Então, isso é uma forma da gente cultuar a Deus de forma racional. Não é só nós chegarmos na igreja, adorar com cânticos, né? Com louvores, mas termos um culto racional de adoração por meio da nossa razão, tomando decisões sensatas que nos façam ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. E como que a gente consegue isso? Renovando a nossa mente, diariamente, lendo a palavra, diariamente. Por isso que não pode ser uma vez por semana. Não é só no culto, não é só na missa, não é só na igreja. Exatamente. É diariamente. a constância. Isso Isso. vai nos levar a ter constância, isso vai nos levar a termos força de vontade para dizer não para aquilo que precisa de ser dito não e fazermos aquilo que é preciso, né? Amém. Então, esse é um tema muito vasto. A gente pode falar sobre jejum, o poder do jejum, não só espiritual quanto fisicamente, o impacto que ele tem para a nossa saúde física, nos estendermos sobre a alimentação, nos estendermos sobre a água é fundamental, né? Verdade. É extremamente fundamental. Então, assim, sobre a mastigação, mais abrangendo para a minha área, né? Claro. A mastigação, que é o início do processo digestivo, o quanto que isso impacta. Então, assim, muitas vezes a gente não tem noção do que um simples ato pode acarretar em todo o nosso organismo. Sim. Não precisa ficar paranoico também, né? Tem muita gente, às vezes, começa a estudar essa área, às vezes fica paranoico com tudo e com todos. Não é bem isso, mas buscar sempre um equilíbrio, né? Isso. Para que você possa viver uma vida saudável, uma vida eficaz, uma vida pujante, uma vida abençoada, que é o que Jesus tem para cada um de nós. Com certeza. Amém? Quero deixar aqui uma dica para você.
as disciplinas espirituais. Dentre elas, a primeira foi mencionada pelo Eli, que é a meditação na palavra de Deus. Existem, segundo Richard Foster, e eu quero deixar uma indicação de leitura aqui, que é a celebração da disciplina. Celebração da disciplina, Richard Foster. Ele fala das 6 disciplinas espirituais para que você possa cuidar do seu espírito, da sua espiritualidade, da sua vida com Deus. A primeira delas foi o que ele mencionou, a meditação na palavra. A segunda também foi mencionado nesse podcast, que é a oração. Você orar, falar com Deus. A terceira é o jejum, que também foi mencionado pelo Eli e é revolucionário se você quer crescer espiritualmente em autoridade, no cuidado do corpo, porque o jejum, além de te fazer crescer espiritualmente, o jejum, que é ter abstinência de alimento durante um período e dedicar aquele período em oração, em leitura da palavra, em adoração diante do Senhor, vai também desintoxicar o teu organismo e o teu corpo. Jejum, terceiro, disciplina espiritual. A quarta é a adoração, o louvor, a adoração, como foi falado, quando estamos orando, quando estamos adorando, louvando a Deus, todo o nosso organismo é ativado, as células vão se aprimorando, o sangue vai circulando melhor e o sistema imunológico, tudo melhora quando adoramos a Deus, porque a nossa essência como criaturas de Deus é sermos verdadeiros adoradores. A adoração é a quarta disciplina espiritual. A quinta disciplina espiritual é servirmos as pessoas, ajudarmos as pessoas. O serviço agrada a Deus, glorifica a Deus, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, é o que diz Marcos 10, 45. Ou seja, o próprio Filho de Deus, Jesus de Nazaré, veio para nos servir e dar a sua vida, porque quando você está servindo, você está doando o melhor de si, a tua própria essência, a tua própria vida, e vai abençoar muitas pessoas, assim como Jesus nos abençoou. E a sexta disciplina espiritual é o que nós fazemos aqui, nesse auditório, nesse local onde servimos a Deus, que é a comunhão com os nossos irmãos. Leitura da palavra, oração, jejum, adoração, servir as pessoas, e a comunhão numa comunidade local, numa igreja local, é fundamental para que você possa desenvolver a sua fé, sua vida com Deus, crescer e florescer no Senhor. Tá bom? Então, hoje nós aprendemos sobre isso. Desde já quero agradecer a vida da Eli por esse tempo juntos, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre saúde, bem-estar, cuidado de si. E nós agradecemos a Deus por termos essas pessoas maravilhosas aqui conosco, nesta comunidade. Venha fazer parte da nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui no centro de Umuarama. Toda quarta-feira às 20 horas, na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, temos o culto Conquiste, à noite o culto da juventude, sexta às 20 horas, no domingo 2 cultos. Às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical e um culto matinal. E à noite, que é o culto daqui a pouco, vai rolar aqui, é o culto da família às 19 horas. Se você quiser nos conhecer também nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Spotify, Igreja Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha. E o nosso site também está à sua disposição. No link de baixo aqui tem todas as nossas informações, horário de culto, as nossas mídias sociais e como você pode entrar em contato conosco, tá bom? Desde já dá um joinha, aperta no sininho para que você possa receber as nossas recomendações. E se esse vídeo fez sentido para você, te abençoou e você quer ser uma ponte de amor para abençoar outras pessoas, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Desde já agradecemos, que Deus vos abençoe e eu quero terminar orando por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos esse podcast louvando a Deus por tratarmos sobre essa temática tão importante, o cuidado de si, o cuidado de nós mesmos. Ó Deus, as práticas integrativas, porque o homem é um ser integral, o homem é um ser holístico, que tem um todo, Pai, que precisa ser cuidado, corpo, alma e espírito diante do Senhor, diante da Tua presença. Que, ó Deus, possamos viver para o louvor da Tua glória, que possamos viver desfrutando da Tua presença, que tenhamos sabedoria nas escolhas da nossa vida, o que comer, o que beber, como viver, qual será o nosso estilo de vida na presença do Senhor, que tenhamos longevidade, saúde, bem-estar,
saúde emocional, saúde nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos, que possamos ser bênção nas Tuas mãos, ó Deus, para cumprirmos o Teu propósito, o Teu projeto, o Teu sonho, a vocação e a missão que o Senhor tem confiado a nós. Nós Te agradecemos por cada pessoa preciosa que o Senhor tem agregado a esse ministério, a essa comunidade. Abençoa os nossos queridos ouvintes com saúde emocional, saúde física, saúde espiritual e bênçãos de Deus sobre a sua vida. É o que nós Te agradecemos de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Beleza, fechou. Gostou, minha querida? Gostei. Foi muito